Olá pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo a esse curso de Direitos e Deveres do Estagiário, uma análise da Lei 11.788 de 2008. Meu nome é Carlos Eduardo, sou advogado, especialista em Direito e Processo do Trabalho. Hoje, no dia em que falo, ainda membro da Comissão de Direito Aeronáutico aqui do Rio de Janeiro e professor de Direito e Processo do Trabalho e outras matérias também para concursos públicos e OAB. É um grande prazer ter você aqui comigo. Hoje faremos uma análise toda aqui da Lei 11.788 de 2008. Vamos ver os direitos do estagiário, vamos ver os seus deveres também, a confusão que as pessoas têm entre uma relação de trabalho e uma relação de emprego, se estagiário é considerado empregado, não é. Vamos ver que estagiário não recebe salário e sim bolsa, as nomenclaturas diferentes, né? Estagiário não é regido pela CLT, estagiário não tem férias e sim recesso, não tem vale transporte e sim auxílio transporte. Isso não é apenas uma nomenclatura, nós vamos ver que são naturezas jurídicas diferentes e o que isso impacta na relação de estágio. Vamos ver os requisitos caracterizadores, tá? Os elementos essenciais para a caracterização do contrato de estágio, para a validade do contrato de estágio, as consequências e o seu descumprimento que vai acarretar. Meus amigos, aqui deixo para vocês já todos os meus contatos, tá ok? Primeira coisa, a minha página www.profcarloseduardo.com.br. Aqui meu site, você vai ter acesso aí aos meus conteúdos, aos blogs, aos cursos de teoria completa e etc. Aqui também você encontra meus cursos nesse site, umavagaminha.com.br, e aqui as páginas no Facebook, facebook.com/umavagaminha, facebook.com/professor Carlos Eduardo Barreto. E disponibilizo ainda a vocês um WhatsApp de professor para o nosso contato, para o nosso tira dúvida, para que você mande, às vezes, uma dúvida na hora, seja de comprar alguma coisa no site, seja no que acessar, seja uma dúvida até do dia a dia, seja uma dúvida até do ponto de vista jurídico, né? Não tem problema algum. 21, DDD 21, Rio de Janeiro, número 972-631-427. Está aqui na tela para vocês podem mandar aí. Beleza, gente? Então, vamos dar início aí a esse curso. Nós vamos ver todos os direitos e deveres da relação de trabalho do estagiário. Vamos lá. Aqui, gente, já deixo aqui para vocês vão ver, nossa, o que é isso? Que livro é esse? Esse é o meu livro sobre o tema, o contrato de estágio como fraude à legislação trabalhista. Quem quiser se aprofundar no tema, está aqui, o contrato de estágio como fraude à legislação trabalhista, aí pela editora Lexia Jurídica. Você pode colocar aí no próprio Google, você coloca aqui no próprio Google o nome do livro, Professor Carlos Eduardo, editora, que você vai encontrar. Tá legal? Esse livro trata de como as empresas, de uma maneira geral, tá? Elas preferem contratar estagiários a contratar empregados, pelo estagiário ser uma mão de obra mais barata. Então, por exemplo, sai um funcionário da empresa, um empregado de muito tempo, as empresas, ao invés de contratarem outros empregados, né, para repor aquele local, né, de trabalho, aquele posto de trabalho, acabam fazendo que o estagiário exerça aquela atividade, sem pagar INSS, não é verdade? Não tem aí o depósito do fundo de garantia, apenas a bolsa dele lá. Acaba sendo muito mais lucrativo para a empresa. Então, como muitas empresas usam isso para fraudar a legislação trabalhista. É isso, basicamente. A gente vai falar um pouquinho até desse tema dentro desse curso. Bastante interessante, se você quiser aprofundar sobre o tema, será um grande prazer ter você como leitor
do livro. Tá bom? Vamos lá dar continuidade. Então, gente, primeira coisa, natureza jurídica do contrato de estágio. Você, se não é do ramo do direito, que vai estar agora se perguntando, professor, mas natureza jurídica, o que é isso? Né? Nós, até quando a gente fazia faculdade, ou até no ramo do direito, quando a gente faz essa pergunta, qual a natureza jurídica de algum determinado ramo, ninguém gosta. Mas isso serve para a gente ver onde nasce, né? Aquele direito, ele tem aquela natureza onde, qual é o objetivo daquela lei. E assim a gente começa. Qual é o objetivo do contrato de estágio? Qual é a natureza jurídica dele? Então, o estágio, ele tem por sua natureza, por sua forma, por seu objetivo, uma formação pedagógico-profissional. O que seria isso? Tá? Se você está com o material aí, você já está com o que eu escrevi. Formação pedagógico-profissional. Por quê? Pedagógico, porque você, obrigatoriamente, nós vamos ver nos requisitos um pouco mais à frente, você tem que estar vinculado a uma instituição de ensino. Tá? E por muitas vezes é o estágio o primeiro contato, tá, da pessoa com o mercado de trabalho. Então, o estágio visa você aprimorar uma aplicabilidade prática, tá, daquilo que você aprende na teoria na instituição de ensino. Então, a gente já viu aí 2 requisitos. O primeiro, você que tem que estar vinculado a uma instituição de ensino, e o segundo, haver uma compatibilidade entre o que você estuda na teoria, na faculdade, né, na instituição de ensino, com o que você exerce na prática. Então, por exemplo, você não pode estudar direito, tá lá na faculdade de direito, e ser um estagiário de medicina, de administração de empresas, de engenharia. Não, tem de haver uma compatibilidade. Então, essa formação pedagógico-profissional visa você que está na teoria, você ver aquela teoria na prática, te dá uma formação profissional daquilo que você está estudando na instituição de ensino. Então, vamos à definição. Podemos identificar a natureza jurídica do contrato de estágio como sendo um contrato de natureza escolar, porque você não quer dizer escola ou ensino fundamental ou médio, não. Escolar, você entenda, faça uma interpretação lato sensu, tá ok? De formação profissional, exatamente conforme eu acabei de explicar. E aqui, nós vamos fazer agora nesse segundo momento, uma distinção entre o que seja relação de emprego, estágio e contrato de aprendizagem. Se você não é do ramo jurídico, não se preocupe, porque eu vou dar para vocês todos aqueles elementos caracterizadores de uma relação de emprego. Você sabe quais são? Vamos lá. Você tem, para que haja uma relação empregatícia, você tem de preencher concomitantemente alguns requisitos. Primeiro, subordinação. Você tem que ser subordinado juridicamente, econômico e juridicamente a seu empregador. Segundo, habitualidade. Seu trabalho, ele é prestado, seu serviço, né, de maneira habitual. Por exemplo, no trabalho, na relação de trabalhadades domésticas, a Lei Complementar 150 foi expressa. Considera-se habitualidade aquelas pessoas que exerçam um trabalho para pessoa ou família por mais de 2 dias na semana. Ou seja, mais de 2, 3. Trabalhou 3 vezes, inclusive 3 para cima, é considerado doméstico. Trabalhou 1 ou 2 vezes, não é considerado empregado doméstico. Tá? Então, no dia a dia, na prática, a gente tem que analisar cada caso para saber se há uma habitualidade ou não. Mas vamos lá. Dentre esses elementos tem subordinação, habitualidade, onerosidade, que é o caráter pecuniário. Se você trabalha e não recebe nada, você não tem onerosidade. Então é um trabalho voluntário. E trabalhar porque quer é um trabalho voluntário.
A partir do momento em que você trabalha e recebe uma contraprestação pecuniária, onerosidade. P, de pessoalidade. O que é o caráter pessoal na relação de emprego? O trabalho só pode ser exercido por você. O empregador contrata você. Você não pode chegar para o seu empregador e falar: empregador, hoje eu não vou, mas eu vou, meu irmão, aliás, vai em meu lugar. Não, você estaria descaracterizando essa pessoalidade, caráter pessoal. Ou seja, o empregador contratou a sua força de trabalho, não a de outra. Ok? Pessoalidade, pessoa, o próximo requisito. Física, somente empregado pode ser pessoa física. Pessoa jurídica nunca pode ser empregado. E a maioria dos doutrinadores consideram a alteridade como também um requisito da relação de emprego. O que vem a ser alteridade? Alteridade nada mais é quando o empregador assume os riscos daquela atividade econômica. Então, quando você tem todos esses requisitos preenchidos de maneira concomitante, tá ok? Há uma relação de emprego, tá ok? Lembrando que no direito do trabalho nós temos uma célebre frase. Você tem como gênero a relação de trabalho. E dentro da relação de trabalho, você tem a relação de emprego, tá? Que preenche esses requisitos aqui. E aí, eu pergunto para vocês, mostro, aliás, afirmo a vocês, toda relação de trabalho é uma relação de emprego? Não. Mas toda relação de emprego é uma relação de trabalho. Mas nem toda relação de trabalho é uma relação de emprego. Tá ok? Porque para ser uma relação de emprego, você tem que preencher todos esses requisitos. E uma relação de emprego já está dentro de uma relação de trabalho. Então a gente diz que uma relação de emprego é uma espécie do gênero relação de trabalho. Então você tem o gênero relação de trabalho e a relação de emprego dentro dela, sendo uma espécie. Tá ok? Aí você deve estar se perguntando: professor, mas por que você está falando disso? O que tem a ver isso com estagiário? Você vai entender em instantes. Segura aí. Tá legal? Então é muito importante você verificar isso aqui. Apenas para complementar o seu estudo, eu vou dizer para vocês: cuidado com o trabalhador intermitente que veio aí com o advento da reforma trabalhista. Porque o trabalhador intermitente é aquele que não vai guardar uma relação de habitualidade com o empregador. Ele vai trabalhar por períodos em que ele for convocado. O trabalhador intermitente, ele é empregado, mesmo que não haja habitualidade. É uma exceção hoje. Tá ok? Preste atenção nisso. Se você for fazer algum concurso, alguma prova, ou está apenas estudando, se aprimorando, saiba disso, é meu dever aqui passar isso para vocês. Tá legal? Então, guarde isso aqui. Então, isso aqui, gente, é uma relação de emprego. Para que haja uma relação empregatícia, tem de haver o quê? O preenchimento de todos esses requisitos de maneira concomitante. Beleza? Vamos lá. Relação de estágio. E aí, eu passo aí a vocês, a pergunta a vocês. Na relação de estágio, o estagiário com a parte concedente, né, do estágio, né, a empresa, podemos dizer, ele não preenche todos esses requisitos? Ele não tem uma subordinação ao gerente, ao diretor, a empresa como um todo? Tem. Ele não tem habitualidade? Tem. Ele não recebe a bolsa, auxílio, ou seja, o caráter pecuniário? Recebe. Ele não tem pessoalidade? Ele pode mandar outro estagiário em seu lugar? Não. Ele não é uma pessoa física? É. A autoridade, a empresa assume os riscos daquela atividade econômica. Então, professor, o estagiário ele é empregado, não é? Não, ele não é.
empregado, porque a CLT não se aplica ao estagiário. É uma lei especial. O estagiário, ele é um trabalhador especial. Ele é regido por lei própria. A Lei 11.788 de 2008. Tá ok? E conforme aqui no curso a gente vai passando alguns tópicos, a gente vai ver, tá, que como a lei é muito omissa a respeito de algumas disposições que a gente vai tratar. Então, gente, relação de emprego, o estagiário preenche, mas ele é considerado empregado? Não, ele é um trabalhador especial. Guarde isso, mas ele preenche todos esses requisitos. Agora, contrato de aprendizagem. O que é um contrato de aprendizagem? É o chamado, famoso aprendiz. É aquele trabalhador de idade de até 14 aos 24 anos, salvo os portadores de deficiência, que não tem limite de idade, então que prestam serviço às empresas. O trabalhador, aprendiz, ele tem o contrato de aprendizagem, ele tem por objetivo a formação de mão de obra. É diferente do contrato de estágio. O estágio, nós vimos, tem um objetivo de uma formação pedagógico-profissional. Tá? Agora, o aprendiz não, uma formação de mão de obra. O estágio não. Tem essa grande diferença. E a outra grande diferença é que o aprendiz está lá na CLT. Ele é regido pela CLT. A ele se aplicam todas as disposições seletistas. Alguns casos tem uma diferença ou outra. Por exemplo, o fundo de garantia do aprendiz não é 8%, e sim 2%. Tá? Então, guardem um pouco essas diferenças. Vamos lá, adiante. Relação de emprego, eu já passei aqui para vocês, tá? Os requisitos. O estagiário, a pergunta que já fiz a vocês. Por não se aplicar ao estagiário a consolidação das leis do trabalho, o estagiário não tem direito, por exemplo, ao terço constitucional das férias. Ele tem direito ao recesso. Tá? E o recesso, qual o valor que ele vai ter que receber? O valor da própria bolsa dele. Tá? Mas ele não recebe o valor da bolsa mais um terço, porque o terço ele vem ao Instituto Seletista e também da disposição da própria Constituição Federal. Vale transporte. Vale transporte é uma lei própria de empregados, aquele desconto de 6%, não é verdade? Que você tem no seu salário para cobrir os gastos com transporte. Bolsa vinculada ao salário mínimo. Veja, o estagiário, a bolsa dele não precisa ser vinculada ao salário mínimo. Senão, todos os estagiários do Brasil, obrigatoriamente, também teriam um piso. Podemos dizer, vamos arredondar hoje, para R$1.000. E não é o caso. Você pode ser estagiário ganhando 500, 600, 400, 700. Porque a bolsa não é vinculada ao salário mínimo. Por quê? Porque ele não é considerado empregado. A CLT não se aplica a ele. Ele é um trabalhador especial. Então ele também não tem seguro-desemprego, ele também não tem 13º. Nós vamos ver todos os direitos do estagiário no segundo momento do nosso curso. Aprendiz. Tem relação de emprego, o aprendiz é empregado, como nós já vimos. A idade é dos 14 aos 24 anos, tá? E o objetivo do contrato de aprendizagem é a formação técnico-profissional metódica compatível com o seu desenvolvimento físico, moral e psicológico. As disposições do aprendiz estão lá a partir do artigo 428 da CLT. O contrato tem que ser obrigatoriamente por escrito. Já falei da diferença, do próprio da porcentagem do fundo de garantia, 2% e não 8%. Tem algumas peculiaridades. Não vou esgotar, porque não é o objetivo aqui, a gente tratar do contrato de aprendizagem. Apenas fazer uma diferença entre o contrato de estágio e o contrato de aprendizagem. Requisitos de validade do contrato de aprendizagem. Obrigatoriamente tem que haver anotação na carteira de trabalho, frequência do aprendiz na escola. Caso não haja concluído o ensino médio,
inscrição em programa de aprendizagem desenvolvido sob orientação de entidade qualificada, informação técnico-profissional, metódica, contrato escrito, veja bem, o contrato escrito, tá? A anotação na carteira de trabalho não supre o contrato escrito. Então, obrigatoriamente, a carteira tem que estar assinada e haver o contrato escrito, tá? O aprendiz deverá ter obrigatoriamente entre 14 e 24 anos, salvo se for deficiente, em que aí não haverá limite de idade para a pessoa que seja considerado estagiário. E aqui, no ponto 3, botamos algumas diferenças. Aprendiz é empregado regulado pela CLT, o estagiário não, já falamos. Aprendiz deve ter idade entre 14 e 24 anos, salvo o portador de deficiência. E o estagiário, por exemplo, não tem limite de idade. Você pode ingressar na faculdade, vamos supor, de Direito com 60 anos. E você ser estagiário com 60 anos. Você poderia ser aprendiz? Não. Tá ok? A aprendizagem tem como objetivo a formação de mão de obra e o estágio tem por finalidade escolar a complementação prática daquilo que se estuda. O aprendiz, salvo condição mais benéfica, recebe por salário mínimo hora. Olha só a vinculação dele, o empregado recebendo salário mínimo hora. E o estagiário, bolsa auxílio, que não é vinculada ao salário mínimo. O aprendiz tem depósito de 2% do fundo de garantia sobre sua remuneração total, bruta, enquanto o estagiário não tem direito ao fundo de garantia. Então, nós já estabelecemos algumas diferenças, o que seja aí contrato de aprendizagem, o contrato de estágio e a relação de emprego e relação de trabalho. Essa é uma distinção, gente, muito, muito importante. Tá ok? Eu vou fazer o seguinte, eu vou voltar com esse tema, fizemos aqui nosso primeiro contato, tá? Uma breve introdução sobre o tema, e a gente vai voltar no próximo bloco com o contrato de estágio propriamente dito. A gente vai começar essa análise. Tá legal? Então eu vejo vocês no próximo bloco. Bons estudos para vocês, um forte abraço e até a próxima!